Muito bem, continuando aqui a nossa escola teológica Comunhão Profética. A nossa disciplina é a martiologia, ou o pecado, a falha moral, a imprudência. Estamos aqui na página 40, aula número 2. Seja muito bem-vindo, então. Seguimos aqui. O nosso subtítulo é Um Teste para o Homem. O tema é o pecado, a martiologia. A admoestação de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Vamos ler? Gênesis 2:17. Então havia uma instrução de Deus aqui para que o homem não comesse desta árvore, né? A martiologia, estudo. A martiologia, erro, amar, erro, do grego, né? Transliterado do grego, amar, estudo. Logia, estudo do erro, estudo do pecado. Gênesis 2:17. Nosso vídeo é bem descontraído, viu? Então não é regravado, não é reeditado, para que a gente realmente estude juntos, estudemos juntos. Gênesis 2:17 está escrito assim, E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, para não que comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigos obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Não tinha propósito simplesmente proibitivo, visava, sobretudo, testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Nenhuma autoridade do bom senso estabeleceria leis tendo em mente que elas seriam quebradas, mas sim obedecidas, contribuindo dessa forma para o progresso comum da sociedade que governa. Se no mundo dos eletrodomésticos, nenhum utilitário vai ao mercado antes de ser testado por técnicos competentes, não poderia acontecer por menos com o homem, obra-prima de Deus e coroação ou coroa da criação. Então, da mesma maneira que um eletrodoméstico é testado várias vezes para depois ser levado ao consumo das pessoas, da mesma maneira Deus ele estabeleceu esses critérios para que o homem fosse testado e assim ele pudesse galgar novos horizontes. Nós vemos que o homem falhou, né? Mas um título: Deus sabia que o homem haveria de pecar? E aí, você acha que Deus ele sabia que o homem haveria de pecar? Evidentemente, Deus sabia que o homem haveria de pecar, pois ele é onisciente, ou seja, somente Deus tem esse atributo. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós imaginamos. A Bíblia diz que antes que a palavra venha à nossa boca, o nosso Deus já sabe o que nós vamos dizer. Isso é um atributo do Deus vivo. Ele é onisciente, porém, isso não é a mesma coisa que dizer que o homem foi abandonado ao pecado por Deus, ou que Deus tenha sido o artífice da queda do homem. O pecado já existia antes mesmo da queda, e quando o homem o abraçou, não o fez como se essa fosse a única opção que tinha. Pecar ou não pecar era uma escolha do homem, ou seja, Deus já sabia, que haveria o mal. Estava disponível o homem escolher o bem, e o homem optou aí por se deixar enredar pelas palavras da serpente, Eva, e assim convenceu seu esposo Adão. Seguindo aqui ainda na página 40, mais um subtítulo: Por que Deus criou o homem com a capacidade de pecar? Por que Deus ele criou o homem com a capacidade de pecar?
À pergunta: por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Responde o Dr. Henry H. Halley: pode haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus ao homem. Liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência. Ainda mesmo que o homem use essa liberdade para rejeitar e desobedecer a Deus. Em certo desastre de trem, o maquinista, que podia ter poupado sua vida pulando fora, não se arredou do seu posto. Salvou deste modo os passageiros, mas perdeu a vida. Os passageiros exigiram um monumento, não ao trem, mas ao maquinista, que voluntariamente escolheu dar a vida para salvar os passageiros. Que virtude haverá em obedecer a Deus? Se em nossa natureza não houver nenhuma inclinação para agir de outro modo, porém, se de nossa própria vontade e contra o impulso firme de nossa natureza obedecemos a Deus, nisso há caráter, manual bíblico. Ou seja, nós temos essa capacidade de escolher. O homem foi criado segundo a imagem de Deus, com a capacidade de escolher em fazer o bem ou fazer o mal. O período da aprovação do homem, página 41. Pela ausência do fator tempo no relato da aprovação do homem no princípio, podemos dizer simplesmente que tal aprovação deu-se no período que vai desde a criação de Eva até a queda. É certo que simplesmente isso não satisfaz a muitos, mas os próprios estudiosos das dispensações, quando têm de tratar dessa parte da história, no que se refere ao tempo, deixam aí um grande ponto de interrogação. Quanto tempo foi essa aprovação? Quanto tempo Adão e Eva viveram no Éden, antes da queda? Isso aí é uma grande interrogação. Tópico: a degradação do homem. A queda do homem foi, sem dúvida, o mais negro capítulo da história da humanidade. Veja como a Bíblia registra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. 4. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Página 42. Tópico 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Nós lemos Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. Percebam que a mulher, ela foi ludibriada, pelos olhos, pela imaginação do paladar, e ela provou do fruto, e ainda, depois de comer, deu ao seu marido. Depois que eles comem, eles percebem que estão nus. Até então, o homem, ele era imortal, ou seja, com o pecado, eles romperam a imortalidade e se tornaram mortais. Página 42. 5 passos para a queda. O primeiro indício da queda de Eva está no fato dela ter se deixado questionar com Satanás.
Ou seja, o primeiro indício de Eva foi deixar se conversar, dialogar com Satanás. Assim fazendo, ela foi abrindo seu coração, a ponto de aceitar a insinuação do adversário e desejar tornar-se igual a Deus, portanto, conhecedora do bem e do mal. Estas atitudes precederam os 5 passos da queda. Se Eva não tivesse dado ouvido às trevas, ele não teria pecado. É um grande perigo. Olha só, existem 5 passos da queda de Eva. Olhou, primeiro ela olhou, segundo ela desejou, 3 ela tomou, 4 ela comeu e 5 morreu. Olhou, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, versículo 6. 2 desejou, a árvore desejável para dar entendimento. 3 tomou do fruto, ela pegou, ela palpou, sentiu pelas mãos. 4 ela comeu, ela saboreou, comeu. 5 morreu. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. Era uma condição do nosso Deus. A expressão morrerás, usada no texto bíblico, fala tanto da morte espiritual quanto física. Em ambos os sentidos, esta palavra fala da maneira em que se encontra o homem desde a sua queda. Nesse momento que ela vem a comer e que ela também convence o seu esposo Adão a comer, eles conhecem agora também o mal e vem a queda, essa ruptura da intimidade de Deus para com o homem. Conclusão: lendo os primeiros 7 versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis, principalmente o versículo 6, e comparando-o com o versículo 16 no capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João, vemos que o pecado original de Adão e Eva tem se constituído o padrão do pecado do homem no decorrer dos milênios. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz que a árvore era boa para se comer, consciência da carne. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que está escrito. Então a árvore é boa, 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então a árvore é boa para se comer. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne, a vontade, desejo carnal de obter aquilo, foi um dos motivos da queda deste casal. Agradável aos olhos, olha só, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eles pecaram porque olharam, ela olhou e desejou, aquele fruto. Desejável para dar entendimento, soberba da vida, ou seja, ela sabia da consequência. E a própria serpente disse: olha, se você comer desse alimento, desse fruto, você vai ter o conhecimento, o entendimento. Ela foi soberba neste momento, Adão e Eva agora conheciam o bem e o mal. Mas que diferença isso faz? Se a desobediência os condicionava a fazer só o mal. Que diferença isso faz? O homem tem sempre diante de si 2 caminhos a escolher: os do bem e o do mal. Tem sempre 2 vontades, a própria e a de Deus. Adão escolheu a própria vontade, em vez de escolher a de Deus. Fez uma escolha egoísta, em vez de uma escolha altruísta. Ao invés dele pensar no todo, ele pensou nele mesmo, escolheu a morte em vez da vida. Tudo o que aconteceu a ele próprio e a raça humana são consequências justíssimas da decisão que tomou Eva, tomaram no Éden. Nenhum homem pode escolher o princípio do egoísmo.
e queixar-se quando ele se aproximar. Não pode escolher o caminho da perdição, queixar-se quando ela se aproximar. Não pode escolher o caminho da perdição e queixar-se por não chegar no céu. Uma vez compreendida a decisão tomada por Adão, quando foi tentado, a pena torna-se perfeitamente aplicável. Langston. Tudo bem? Então nós vamos nos ver no próximo vídeo da aula de amartiologia. Deus te abençoe.